A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, o cuidado de Deus em meio à depressão. Preste atenção, filho. Vamos aprender com as lições na vida de Elias. A vida de Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, nos apresenta uma das narrativas mais humanas e emocionantes das Escrituras. Após realizar um dos maiores milagres no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou seu poder contra os profetas de Baal, Elias entrou em um estado de desespero e depressão. Era um momento de intensa vulnerabilidade. Ele fugiu para o deserto desejando a morte. No entanto, nesse momento que nós vemos o cuidado de Deus manifestando de forma íntima e amorosa a montanha e o vale. Elias acabara de experimentar uma experiência extraordinária. No Monte Carmelo, ele testemunhou o poder de Deus de maneira que poucos homens na história viram. Ele viu o fogo do céu descer e consumir o holocausto, provando que o Senhor era o Deus verdadeiro e não Baal. Foi uma vitória espiritual que culminou na derrota dos falsos profetas. No entanto, logo após a demonstração de poder, Elias recebeu uma ameaça mortal de Jezabel, a rainha ímpia que prometeu tirar a sua vida. A ameaça de Jezabel foi o suficiente para fazer Elias, que acabara de enfrentar centenas de profetas falsos, fugir em desespero. Esse momento marca uma transição brusca na vida de Elias, de uma montanha espiritual a um vale profundo de medo. Ele se retirou para o deserto, onde se sentou debaixo de um zimbro, em um momento de desespero absoluto. Pediu a Deus que tirasse a sua vida. Os servos de Deus também sofrem. A história de Elias nos mostra que até mesmo servos mais fiéis e poderosos de Deus podem enfrentar momentos de profunda depressão e desesperança. Elias, que havia sido tão corajoso em sua missão profética, agora estava completamente abatido, sentindo-se isolado, sem propósito. O relato é um relato forte, que lembre de que a depressão não é um sinal de fraqueza espiritual. Muitas vezes, ela pode surgir após um grande momento de estresse, pressão, mesmo após grandes vitórias, como foi o caso de Elias. O profeta estava esgotado física, emocional e espiritualmente. Essa exaustão o levou a uma espiral de desespero. O cuidado de Deus. Em meio desse desespero, nós vemos a resposta compassiva de Deus. Em vez de repreender Elias pela sua falta de fé e fuga, Deus respondeu com cuidado e ternura. Primeiro, ele permitiu que Elias descansasse. Enquanto Elias dormiu debaixo do zimbro, um anjo de Deus tocou, acordou para comer. O anjo havia preparado pão e água para Elias. Após comer e beber, Elias voltou a dormir. Mais uma vez, o anjo acordou e ofereceu mais alimento. Deus sabia que antes de Elias enfrentar qualquer outra coisa, ele precisava recuperar fisicamente. Deus cuidou do seu servo exausto, proporcionando as necessidades básicas de descanso e alimentação. Mas o cuidado de Deus não parou aí. Depois de fortalecer Elias, Deus o conduziu a uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Elias teria um encontro com o Senhor. Um encontro com Deus na calma. No Monte Horebe, Elias experimentou da presença de Deus de maneira que ele não esperava. Primeiro, houve um grande vento, um terremoto, um fogo, mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações poderosas. Finalmente,
veio uma brisa suave. Foi nesse momento de calma que Elias ouviu a voz de Deus. Esse momento ensina uma lição, como Deus se revela a nós em tempos de depressão e crise. Muitas vezes esperamos que Deus se manifeste de maneira grandiosa, mas Ele frequentemente escolhe falar conosco em momentos de silêncio e tranquilidade. É nesse espaço calmo que podemos ouvir a sua voz de conforto e direção. Deus ainda tem um plano. Depois desse encontro, Deus deu a Elias uma nova missão. Ele não apenas confortou o profeta, mas ele também renovou para o serviço. Elias foi instruído a ungir reis e treinar Eliseu como sucessor. Deus lembrou a Elias que o seu trabalho ainda não havia concluído e que ele não estava sozinho, que havia 7.000 em Israel que eram fiéis ao Senhor. Esse renovo de propósito foi crucial para Elias do vale de desespero. Deus não apenas lhe alimentou e descansou, mas também te deu uma razão para seguir em frente, mostrando que ainda havia um plano e propósito para a sua vida. Pastor, o que nós podemos aprender? A história de Elias nos ensina que Deus não nos abandona nos momentos de desespero. Ele entende as nossas fraquezas, responde com paixão. Assim como ele fez com Elias, Deus oferece descanso, sustento, renovação de propósito, quando mais precisamos. Além disso, Ele nos lembra de que não estamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos isolados. Se você está enfrentando um período de depressão, de desesperança, lembre-se que Deus vê a sua dor, está pronto para cuidar de você. Ele não espera que você enfrente isso sozinho. Às vezes, isso pode significar buscar descanso, cuidar do corpo, procura ajuda profissional. Assim como Elias, você pode confiar que Deus tem um plano para você, mesmo quando tudo parece perdido. Aleluia! Quero orar por você que está me ouvindo. Pai, eu oro agora por todas as pessoas que estão ansiosas, com depressão, cheias de tristeza, de angústia. Eu oro, Pai, para que essa palavra gere vida no seu coração, que eles sejam alimentados pelo Senhor, renovados pelo Senhor, que a sua vida não acabou, ainda não terminou. Só Deus pode decretar o final. Ó Deus, renova a sua força, o seu ânimo, a sua alegria, traz paz no seu coração. Quero abençoar a todos que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e sejam completamente curadas de depressão. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, quero desafiar você a nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Venha aí o nosso encontro com Deus, dia 11, 12 e 13 de outubro. Nós queremos levar 120 pessoas para o encontro. Você pode ser um instrumento nos ajudando, ofertando 1, 2, quantas inscrições você puder. Nós temos as pessoas que não têm dinheiro. Nos ajude a pregar o Evangelho. Quero te falar, Deus está clamando isso, mas Ele quer te abençoar mais ainda financeiramente. Ouça essa palavra, semeie e tenha uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.